vamos fazer então uma amarração com wrap de malha que se chama pré-amarração. Na pré-amarração a gente faz todo o ajuste no nosso corpo primeiro e depois a gente coloca o bebê. É uma das amarrações talvez que sejam mais conhecidas, porque geralmente vem nos panfletinhos de slings, né, e tal, e é a mais disseminada entre as famílias que estão querendo aprender a carregar, mas ainda não tem experiência nenhuma, porque você consegue lidar primeiro com o tecido e depois você pega a criança e coloca dentro do carregador. Só que por você ter que fazer a amarração primeiro em você e depois colocar o bebê, a gente nem sempre tem noção das medidas que a gente precisa deixar de folga, de espaço. Então ela não é a amarração que fica mais bem ajustada. Mas vale a pena você começar a praticar para entender se te atende, né? Em algum momento que você precisa de repente sair com um sling já de casa no corpo para não ter que amarrar na rua. Essa é uma amarração muito legal nesse sentido. Como que a gente começa? Eu vou pegar a etiqueta que está no centro do carregador, vou posicionar no meio do meu peito e ela vai ser muito parecida com a cruz envolvente, o caminho que a cruz envolvente faz. A gente deixa aqui pela bainha uma folguinha, passa o cotovelo para frente, dando a volta do tecido na nossa cabeça. Aquela habilidade com os dedos, né, que a gente faz aqui uma sanfoninha e agrupa todo o tecido em cima do ombro de maneira bem distribuída. E aí do outro lado a gente faz a mesma coisa, deixa a bainha aqui, né, caído um pouquinho para ter espaço para passar o cotovelo para frente e dar a volta na nossa cabeça, ó. O tecido nas costas ele já fica todo muito bem espalhado e deixar o pano organizado na hora de fazer os ajustes é uma das coisas mais preciosas que você pode fazer para o seu sling ficar bem arrumadinho com o bebê depois. Então o tecido no ombro também já está sanfonadinho, só que diferente da cruz envolvente, aonde eu viria com o bebê aqui agora, eu vou passar, na verdade, as duas alças que saem do meu ombro por dentro desse bolsão. E aí dessa maneira eu tô criando um outro caminho diferente da cruz envolvente. Então a pré-amarração ela se diferencia a partir daqui. Essas duas alças que estão paralelas, agora a gente vai cruzar para um lado, para o outro. Tento sempre manter, né, esse pano ainda mais organizado. E chegando aqui nas costas, eu vou dar um único nó. É aqui nesse momento que eu vou precisar ter uma noção de quanto espaço eu vou deixar para caber o meu bebê aqui dentro. Então eu fecho esse nó com mais ou menos tecido, dependendo do espaço do meu bebê. Como eu falei, é muito difícil a gente prever o tamanho da criança sem ela estar aqui. Então não é um ajuste que fica muito refinado, mas ele vai segurar por um tempo. Uma outra coisa que a gente precisa falar aqui é que é muito comum a gente aprender com alguns vídeos de internet a não dar o nó aqui logo de cara, né? A pessoa traça o sling pra cá e dá várias voltas no corpo, porque no meu caso vocês viram, sobra bastante tecido ainda, e só depois com esse monte de volta a gente finaliza. O problema disso é que sem fechar e travar com o nó, conforme a gente colocar o bebê aqui depois, o bebê vai fazendo uma força e cedendo esse tecido, o tecido vai estrangulando a gente com esse monte de voltas, e aí além de apertar demais a nossa cintura, barriga, né, o bebê vai sair da altura que era inicialmente planejada para ele ficar, e aí ele vai ficando mais baixo. Então procurem não dar esse monte de voltas antes de travar aqui atrás com um nozinho duplo mesmo, porque esse nó vai permitir que vocês tenham mais conforto depois com o bebê aqui. E aí esse tanto de tecido que sobra depois, aí sim você pode decidir dar mais voltas e fechar ele na pontinha de novo, para não ficar arrastando no chão, para não prender em porta de lugar nenhum, né? Mas então, ó, agora a gente tem aqui duas alças em X e uma terceira camada que confere segurança.
nas costas do bebê. É nesse ponto que você pode ou sair de casa pronta e chegar no seu espaço, né, onde você precise colocar o bebê aqui e depois colocar, ou então já colocar o bebê aqui, depois a gente tira e continua com o sling montadinho, mas esse é um sling tipo roupa, né? Vou pegar então a Maitê e já volto pra gente conversar o restante. Olha só como a Maitê tá crescida. A Maitê tá com um pouquinho mais de 4 meses agora e é nítido como a gente consegue verificar a postura dela, né? A diferença que a gente tá vendo no controle dos músculos do pescoço, na tentativa, ó, de equilibrar a própria cervical, ela dá uma oscilada, porque obviamente ela ainda não tem controle da cervical. Isso vai acontecer lá pelo 6º mês, quando os bebês sentam sozinhos sem apoios, mas já existe algum controle aqui da musculatura. E as perninhas dela também já começam a se esticar mais para baixo. Às vezes os bebês que nunca usaram o sling não estão acostumados com uma postura fisiológica e frequentemente forçam bastante as perninhas para baixo. E aí é mais desafiador a gente fazer o bebê a gostar do sling nessa fase. Mas um bebê que já conhece o sling desde recém-nascido vai se acomodando rapidinho na postura fisiológica, porque relembra, né, como é gostoso de ficar com os joelhos mais altos do que a base do bumbum naquela posição de sapinho. Vamos entrar no sling? Então aqui, ó, eu tô segurando ela com calma, sem pressa, sem acelerar o ritmo dela, pra ela sentir no colo, né? A gente vai conversando, fazendo assim balancinhos, que são importantes também, porque bebê que fica num colo parado geralmente resmunga e não gosta mesmo. Então aqui ela já se acomodou no meu colo e eu vou passar ela pra dentro do pano. Eu gosto sempre, como vocês sabem, de dar essa inclinada pra trás, porque quando eu preciso soltar uma das minhas mãos, eu tenho as costas dela sem o risco de cair, sem ela se jogar, né? Então eu faço assim, ela quase que relaxa sobre o meu peito. E aí eu vou pegar uma das alças, eu estico bastante e conduzo o pezinho dela aqui pra dentro. Eu não vou esticar o pé dela, eu vou esticar o sling. E aí eu posiciono aqui nas costas do joelho, que é uma região mais preparada para estar com esse suporte e, né, não vai prender circulação. Vamos lá. Aí pego a outra alça e vou fazer a mesma coisa. Ó, veja que eu seguro o meu braço aqui, as costas dela, tentando dar um suporte aqui, e trago a outra alça pra cá. Eu vou verificar qual das alças está vindo primeiro, ó, essa daqui. Então eu vou abrir esse tecido no bumbum e vou fazer chegar o pano das costas de um joelho até as costas do outro joelho. Porque isso é muito importante para fazer um assento completo e o tecido todo sem dobrinhas, sem nervuras, né, querida? E aí vou abrir a outra parte do mesmo jeito, de um lado para o outro. Ei, meu amor! E aí vamos balançar. Já vi também muita gente que para de fazer o ajuste nesse momento, deixando só essas duas camadas com o assento resolvido. O problema é que sem a terceira faixa, o risco dela se jogar para trás e esse sling abrir aqui é muito grande. Então, a gente precisa trazer a terceira camada, que é essa aqui, ó. Essa faixa que tá vindo das minhas costas. Eu vou trazer a faixa de um lado, de outro e vou abrir até a altura da nuca. Aqui nesse momento eu tenho ela segura, mas eu ainda posso melhorar essa postura e eu preciso verificar porque tá me sobrecarregando aqui o músculo do trapézio. A gente pode melhorar aqui algumas coisas. Primeiro eu vou comentar com vocês a respeito do macacão de pezinho, que é uma indicação importante da gente não usar
usar macacão de pezinho quando a gente vai usar qualquer tipo de sling. Por quê? É muito legal que ela hoje esteja com o macacão, que eu consigo mostrar pra vocês exatamente o que acontece. Quando o macacão, principalmente ele tá muito justinho, a gente tem o pezinho que não tem espaço para a articulação relaxar e se mover, né? Fica repuxando. Então isso estimula o reflexo de marcha e sobrecarrega, né, a articulação do pezinho. Então sempre que tiver com o macacão, procura puxar para deixar essa região com folga, para que ela tenha espaço de mover os pezinhos aqui e o tecido não fique repuxando. Aqui pra mim, como eu falei, eu sinto que tá me sobrecarregando o músculo do trapézio. Então eu vou começar abrindo melhor o tecido das minhas costas, porque eu sinto que ele ainda tá muito aproximado. Se eu abrir um pouco mais, vai me melhorar o suporte. E aí como é que eu faço isso? Já sinto que me abraça de uma maneira muito mais gostosa, mas eu ainda tô com muito pano aqui no meu trapézio. E aí nesse caso, o que eu vou fazer? Vou pegar o tecido que tá próximo do meu pescoço e fazer uma dobra ao contrário. E aí prontinho. Vamos então aproveitar esse momento pra gente verificar quais são os artifícios que eu consigo usar pra relaxar um bebê que não tá a fim de ficar no sling.